Queridos, a paz do Senhor. Pense em mais um assunto super importante para nós. Hoje no programa Luz para os Meus Caminhos, lhes convido a refletir sobre vitória não redime pecado. O texto Salmo 51, do versículo 1 ao 19. É um texto que você deve ler. Eu quero ressaltar o versículo 11, onde diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quem disse isso foi Davi. Os filhos de Deus vivem confusos entre o ser e o fazer, entre a essência e a tarefa, obra. E não poucas vezes tais sentimentos são misturados. Preste atenção. Vitória, trabalho, sucesso por si só não redime pecado. Essa equação só chega a um denominador comum quando entendemos, meus irmãos, que o que eu sou em Cristo é refletido na obra que faço, na liderança que assumi. O que eu sou é a causa, o que eu faço é a consequência. Observe comigo esse processo na vida de Davi. Antes mesmo que o escândalo viesse à tona, logo após seu grave adultério com Batseba, Davi, o mais bem-sucedido rei de Israel, obteve uma extraordinária vitória contra Rabá, a cidade das águas, e a tomou. Alguém colocou propositadamente e ostensivamente sobre a cabeça de Davi a coroa de ouro cravejada de pedras preciosas que era do rei dos Amonitas. Essa vitória está em 2 Samuel 12, a partir do verso 26. Na verdade, a vitória não foi exatamente de Davi, pois quem derrotou Rabá foi Joabe, o comandante do exército. Mas para que a vitória fosse atribuída ao rei e não ao comandante, Joabe então exigiu a presença de Davi para acabar de tomar a cidade, já totalmente enfraquecida e subjugada. Joabe era a única pessoa, queridos, e isso não é coincidência. Ele era a única pessoa que sabia do estratagema de Davi para tirar a vida daquele marido traído, Urias, entre aspas, com a espada dos filhos de Amon. Joabe sabia que Davi orientou que Urias fosse colocado na frente de batalha e que o exército recuasse para que ele morresse. Se esse crime e o anterior, que foi o adultério, viessem à tona, o prestígio do rei iria cair muito. Diante da possibilidade de queda do ibope do rei, eles então usaram essa tremenda artimanha. Olha, queridos, isso para aumentar, tudo isso para aumentar o prestígio de Davi. Contudo, esse intento deles foi frustrado, pois aqui, no caso de Davi, a bem-sucedida vitória sobre Rabá não adiantou nada. Quando o escândalo veio à tona, Davi ficou tremendamente desmoralizado. Não obstante a coroa do rei Amon pesar 34 quilos, mais pesada ainda foi a mão do Senhor sobre a cabeça de Davi. Ele mesmo declara isso dia e noite, até que ele deixasse de esconder essa sua maldade. Essa confissão dele está no Salmo 32, do versículo 1 ao 5. Assim, meus irmãos, o rei Davi entendeu que a vitória ou o sucesso não redime pecado. Aprendeu que o fracasso dele, na verdade, se tornou maior ainda, pois a pessoa se torna bem-sucedida justamente naquilo que o afastou ainda mais de Deus. Aprendida a lição, então o rei desistiu de qualquer outro meio ou artifício para reabilitar-se diante de Deus e diante do povo. Davi fez o que toda pessoa verdadeiramente contrita e arrependida faz.
Admitiu seu erro, confessou seu pecado. Salmo 51. Apropriou-se do perdão de Deus, aceitou com humildade todas as incômodas, desagradáveis e demoradas consequências naturais do seu delito e esperou que o processo de sua restauração se completasse. É esta a lição, amados. Este caso do rei Davi, no finalzinho do primeiro milênio antes de Cristo, traz à luz essa tremenda verdade. Vitória não redime pecado. O caminho para o perdão de pecado passa pelo reconhecimento de culpa, que produz o arrependimento e que leva à confissão. O caminho estreito. Deus nos abençoe, amados.